Queridos, vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, queridos. Mesmo nessa situação sem luz. Às vezes é bom, né? Sim ou não? Sim. A gente se acomoda com conforto e coisa assim. Ali essa noite eu não passei muito bem, queridos. Eu estou meio fracão ainda. Eu estava até sentado ali. Eu fiquei imaginando como que seriam os louvores no tempo de Jesus. Lembra lá que na ceia Jesus cantou alguns louvores com seus discípulos e logo depois Judas o traiu. Fiquei imaginando ali eles sentados, cantando, mais simples, né? A gente vive uma era que a gente sempre quer a novidade, né? Que é o melhor. A gente fica olhando coisa de som, de igreja, queridos, lá em Vitimarção a gente olha, iluminação, queridos, não tem fim, queridos, não tem fim. Você pode gastar, uma igreja conhecida nossa, há uns 15 anos atrás, quando eles inauguraram, eles investiram 1 milhão em som, queridos. Deu 6 meses, os músicos queriam comprar coisa nova. O pastor falou, eu não estou orando por som novo agora, estou orando porque o ouvido dos músicos estrague. Porque sempre vai ter coisa a mais, e a gente sempre vai procurando. E até o tema da mensagem hoje, quer dizer, é um tema simples, o Evangelho. Às vezes a gente quer tanta coisa, e a gente esquece do básico, da coisa simples, do cotidiano. Quando eu treinava capoeira, uma vez fui treinar, meu professor estava muito bravo. Ele falou, vocês querem que eu ensine coisas para vocês e se vocês não sabem nem fazer o básico? A gente ia treinar, queridos, andava de bicicleta longe, aquele já viu, uma vez levei ela, andava de bicicleta longe, queridos, em Curitiba, ia, treinava para fazer 1, 2 horas a mesma coisa, toda semana, e a gente, a mesma coisa. Falou, se vocês não entenderem o básico, vocês não vão conseguir evoluir, sim ou não? Se o fundamento de uma casa estiver torto, toda a casa fica torta. Simples, sim ou não? Quando nós falamos de Evangelho, querido, nós precisamos colocar algumas coisas no nosso coração. Você trouxe Bíblia? Hoje não vai dar para projetar aqui. Então, ligue as suas Bíblias em Romanos. Ainda bem que tem as baterias, né? Romanos no capítulo 1, no verso 16. Romanos 1, 16, a palavra de Deus fala assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo que aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação, para salvar todo aquele que crê. Quando você creu, queridos, algo sobrenatural aconteceu, você foi salvo, sim ou não? Hoje você tem certeza da sua salvação, sim ou não? Aqueles que nós vamos batizar, queridos, nós não vamos batizá-los porque eles estão prontos. Posso ouvir um amém? Amém. Nós vamos batizá-los porque eles creram em Jesus. Aleluia. Eles creram na obra do Evangelho. Eles creram na obra de Cristo na cruz. E por eles crerem, eles estão aptos ao batismo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Pastor, mas tem que arrumar tal coisa. Pastor, tem que arrumar aquilo. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. É a vida inteira arrumando. É a vida inteira, queridos. Pastor, então você está falando que a gente pode viver uma vida relaxada? Não é isso, queridos. É que quanto mais a luz de Cristo vai iluminando as nossas vidas, mais áreas escuras vão aparecendo. E você vai entendendo o monstrinho que você é por dentro. Fala amém aí. Amém. Nós não somos bonzinhos, queridos. E quando a luz de Cristo vai nos iluminando, nós vamos sendo transformados. É por isso, queridos, que pregamos em tempo e fora de tempo. Aquele que crê no Evangelho será salvo. Guarde isso no seu coração, queridos. Aquele que crê na pregação do Evangelho, esse será salvo. Pregue
Pregue no teu grupo familiar, pregue para os seus familiares, pegue o cartãozinho de bênção, ore por 3, queridos, ore por 3 pessoas, pregue, apresente o evangelho, testemunhe, queridos. Tire lá 1 mês para orar por uma pessoa, pegue um amigo seu, vamos orar por tal pessoa, ore 1 mês por elas, queridos. Faça uma visita, pregue o evangelho, você vai ver pessoas sendo transformadas. Sim ou não? Quando Paulo escreve Romanos, queridos, a carta aos Romanos, ele foca no Evangelho e não na necessidade dos romanos. Deixa eu tentar explicar de outro jeito aqui para vocês. Todas as vezes que uma igreja local, ela foca na necessidade das pessoas, ela se perde. Todas as vezes. O foco nosso, queridos, é o Evangelho. Posso ouvir um amém? Amém. Nós precisamos focar no Evangelho de Cristo. Por quê, pastor? Porque o Evangelho de Cristo é a resposta que as pessoas estão procurando. Amém. Nós colocamos paliativos, queridos, achando que se a pessoa tiver ascensão social, se melhorar as finanças, se ela tiver um novo emprego, se ela tiver um novo casamento, se ela largar algum vício por força própria e não por transformação de Cristo, a vida dela vai melhorar, ela vai encontrar a paz. Vai? Não, são simplesmente paliativos. Então, se nós olhamos as pessoas que vêm aqui para dentro, focamos somente nas suas necessidades, nós vamos nos tornar assistencialistas, sim ou não? Nós vamos resolver problemas superficiais e nós não vamos entrar na raiz de todo o problema. E qual que é a raiz de todo o problema? O pecado. Sabe por que você sofre? Por causa do pecado, sim ou não? Antes do pecado, como que era a terra? Não havia morte, não havia tristeza, não havia dor, não havia lágrimas. Logo depois do pecado, o que aconteceu? Todo o caos social foi instalado. O projeto original, que se nós olharmos uma grande foto, o projeto original de Deus, que era para Adão e Eva multiplicar, frutificar, encher a terra e governar a terra, queridos. Aleluia. Agora eu vou falar de microfone, senão fica mais fácil. Alô, alô. Estão me ouvindo? Deixa eu pegar o... Está sem retorno só. É o amarelo. Quando nós olhamos todo esse caos social que acontece, a gente começa a entender que isso entrou por causa do pecado. Então não adianta colocar paliativos, queridos, uma melhor educação, uma melhor saúde, algo melhor. Isso é bom, sim ou não? Claro que é, queridos, são benefícios, isso precisa melhorar. Só que o problema, queridos, das pessoas é o pecado. E o Evangelho, queridos, é o poder de Deus para a salvação. Se focamos nas necessidades das pessoas, nós vamos perder, queridos. Essas necessidades, elas são superficiais. Quer ver um exemplo? Teve um governador há uns anos atrás, alguns bons anos atrás, que ele tirou o povo da favela, queridos, e ele deu habitação para as pessoas. Casa, tipo, a gente entende por Coab, eu acho. É Coab, né? Essas casas assim. E ele tirou o pessoal e colocou. Que eles deu alguns meses, as pessoas estavam quebrando as pias para vender, fervo, aquele lugar virou uma favela. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: o difícil não é tirar o povo da favela, o difícil é tirar a favela de dentro do povo. Isso não é um discurso preconceituoso, é só para a gente entender um princípio. Às vezes a gente tira a pessoa de uma situação, põe ela para cá, queridos, só que se não houver uma transformação de dentro para fora, não vai adiantar nada, é insustentável. São paliativos, sim ou não? Você acha que mais dinheiro melhoraria a vida das pessoas? Não, queridos, provavelmente pioraria. Tem experiência com isso, queridos. Tinha pessoas que eram quebradas, queridos. Jesus restaurou a sorte financeira, a pessoa se perdeu. Sim ou não? Porque na nossa cosmovisão capitalista, a gente acha que quanto mais dinheiro, melhor nós vamos estar. Mas a questão é, queridos, que é o Evangelho que nos traz transformação. Posso ouvir um amém?
Queridos, é o Evangelho, queridos. Quando cremos nesse Evangelho, nós temos a experiência do novo nascimento. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho, queridos, ela significa boas novas. Boas novas do que, pastor? As boas novas que Cristo Jesus morreu no meu e no seu lugar. Toda a nossa dívida foi paga na cruz. Falam amém aí. Às vezes nós andamos, queridos, debaixo de acusação. Às vezes a gente anda debaixo de cobrança. Você já teve sentimento que você é insuficiente? Sim ou não? Você está diante de Deus, você está na igreja, você ouve que Deus te ama, mas aquilo não penetra no seu coração, porque dentro de você borbulha um pensamento que você é insuficiente. Sim ou não? Você já percebeu isso? Queridos, é a artimanha das trevas e a acusação para nos prender. Nós não somos insuficientes. Cobertos e revestidos de Cristo, nós fomos aceitos por Deus. Somos filhos de Deus. Pastor, como que se explica isso? Não se explica, queridos. Não tem como, eu não entendo. Eu não sei explicar de forma racional. Eu só sei que Jesus é a pessoa que mais me conhece e ela é a pessoa que mais me ama. É assim. Ele nos amou, queridos, quando nós éramos ainda pecadores. Sim ou não? Você lembra quando Ele te amou, quando Ele te encontrou, ou você encontrou Ele, independente da tua teologia? Quando você encontrou Ele, ou Ele te encontrou, sim ou não? Você foi amparado, queridos. Você tinha algo para dar para Ele. E por que você quer dar agora algo? Nós não temos, queridos. O sentimento de insuficiência é algo que nós rendemos a Ele. Eu sou insuficiente, não consigo fazer, mas eu creio que através da sua graça redentora, eu sou capacitado a viver uma vida com Deus, a ser envolvido de graça e amor. Eu tenho a ousadia de falar: Deus me ama. Senão nós vamos viver nesse ciclo, queridos, presos em algo que o Evangelho nos libertou. Jesus, Ele é o holocausto de Deus, queridos. Na antiga aliança, queridos, o sacerdote oferecia, queridos, holocaustos para poder entrar no Santo dos Santos. E Jesus é esse sacrifício perfeito. Fala um amém aí, eu acho que você está dormindo. Olha o que Romanos capítulo 6, verso 23 nos fala. Se você está aberto aí, com a sua Bíblia aberta, Romanos capítulo 6, verso 23. Preste muita atenção aqui, queridos. Olha que interessante. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, repete comigo, dom. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o salário do pecado é a morte. Eu e você tínhamos uma dívida com Deus. Quando Deus olhou para Adão, queridos, o que Ele falou para Adão no Éden? Se você comer dessa fruta, no dia que você comer dessa fruta, no dia que você comer dessa fruta, você vai morrer. No dia em que você comer. Eva come a fruta, Adão come a fruta, eles saem do jardim. Quantos anos Adão vive fora do jardim? 930 anos. Lembra quando Pedro fala que para Deus um dia como 1000 anos? Ele morreu no dia que ele comeu. Ele não poderia viver mais de 1000 anos. Porque a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele. O dia que você comer, você vai morrer. Consegue me entender? Ele morreu, queridos, por causa do pecado. Eu e você tínhamos uma dívida com Deus, onde só poderia ser pago com derramamento de sangue. A ira de Deus estava sobre as nossas vidas. Jesus pagou o preço por mim e por você.
Isso tem que encher o nosso coração de esperança, queridos, porque se dependesse de nós, não sei você, mas toda vez que eu tentei dar jeito na minha vida, eu estraguei mais. Espero que você tenha chegado a essa conclusão também. Toda vez longe de Cristo que a gente tenta ajeitar as nossas vidas, queridos, a gente arruma mais problema. Sim ou não? Olha o que Isaías 53, versículo 5 nos fala. Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, o castigo que nos traz a paz. Quando Jesus morre na cruz, queridos, ele assume isso, queridos, e aquele castigo, queridos, o cálice da ira de Deus que é derramado sobre ele, isso nos garante a nossa paz. Queridos, você não tem paz porque todas as coisas da sua vida estão indo de vento em polpa. Você não tem paz porque as coisas ao seu redor não têm te machucado. Você tem paz porque foi algo conquistado por Jesus na cruz. Por isso que ele falou: a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Esse sangue derramado, queridos, nos restaura a comunhão com Deus. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 21 nos fala. Olha que interessante esse texto, queridos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O autor Hebreus está falando que o corpo de Jesus foi moído, queridos, como um véu rasgado, para que se abrisse um novo e vivo caminho, onde eu e você podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Queridos, todas as vezes, presta atenção aqui em mim, todas as vezes que você fecha a porta do seu quarto, você senta na sua cama, você senta em algum lugar, você senta na sua mesa, você entra no seu quarto, na sua casa, você abre a palavra de Deus, você coloca um louvor, você começa a orar. Queridos, você está diante de Deus. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se você fecha os seus olhos, queridos, e você fala assim: Jesus, você automaticamente está entrando no Santo dos Santos. Automaticamente. Pelas tuas obras, por aquilo que Cristo Jesus fez Pastor, se tiver obra que eu estou fazendo errado, como que eu vou entrar com ousadia? Queridos, você não entra com ousadia por aquilo que você faz. Se tiver algo para consertar, você entra primeiro, sim ou não? Entrou. Porque você fez sua devocional, porque você jejuou, porque você foi bonzinho durante a sua semana, você entrou pelo novo e vivo caminho. Lá dentro, queridos, aí a conversa é outra. Se tiver alguma coisa para consertar, ele vai falar com você. E já te dou não discuta. Não discuta. Você fala assim: tá bom. Errei, me ajuda. Discutir é pior. Vai passar mais tempo ali se sentindo mal, rebelde. Pastor, às vezes eu tenho algumas atitudes, daí parece que eu não consigo sentir a presença de Deus. Mas não é para sentir, queridos, é para entrar mesmo, é fé. Posso ouvir um amém? Amém. Às vezes vai sentir, sim ou não? Sente, queridos, sente. Deus permite. Tem dias, queridos, você vai fazer tua devocional, você vai sentir alguma coisa? Não. Às vezes você vai ouvir falar de Deus no teu coração, não vai arrepiar teu braço. A única coisa que vai vir é uma certeza daquilo que tem que ser feito. Nós chamamos de testificação interior. É a maneira mais comum que Deus fala conosco. É em uma testificação
Ah, pastor, não é na palavra? Sim, queridos, é na palavra. Mas em cima da palavra ele traz uma testificação interior. É isso. Estava conversando com um amigo meu, ele tem um amigo nosso que virou pastor, e ele chegou para esse meu amigo e falou assim: não, Deus só fala na palavra. Não fala mais nada, só na palavra. Eu perguntei para ele, quando ele casou com a esposa dele, ele já era crente já? Ah, então estava o nome dela lá, né? Deus falou através do nome na palavra, né? Porque tem coisas que não vai estar explícito na Bíblia. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Quando eu conheci a Kelly, hoje em dia ela se apaixonou primeiro, estou brincando. Quando eu conheci a Kelly, depois de um tempo, na hora que eles veio uma testificação bem clara: você vai casar com ela. Uma testificação interior, é isso aí mesmo. Daí servi de tratorzinho para desencalhar. Não, estou brincando. Depois ela vai brigar comigo. Mas você consegue me entender? Não estou tirando, queridos, a validade da Bíblia. Tudo aquilo que Deus testificar no nosso interior vai ter que ser bíblico. Mas a maneira mais comum que Deus fala conosco é com uma testificação interior. Esse sangue vertido na cruz nos restaura o relacionamento com os homens. 1 João capítulo 1, verso 7 fala assim. Se você está com Bíblia, abre aí comigo. Primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 7. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andamos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão um com os... Pastor, não precisa de igreja. Para que igreja? Pensamento das trevas, onde não há luz. Porque se nós estamos na luz, andamos na luz, como Ele está na luz, o que acontece? Nós acabamos tendo comunhão uns com os outros. O Evangelho, o sangue derramado na cruz, nos leva a ter acesso a Deus e acesso às pessoas. Nós temos comunhão uns com os outros. Temos a possibilidade de andar na luz, em comunhão com os nossos irmãos. E o sangue de Jesus, ele purifica todo o pecado. O Evangelho, queridos, fala da ressurreição. Jesus ressuscitou. Posso ouvir um amém? Amém. Essa é a razão da nossa fé, queridos. Ele venceu a morte. E isso é boa notícia, queridos. Ele morreu por nós, mas ele também ressuscitou. A morte vence a vida, a ressurreição vence a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus já venceu a morte. Essa é a nossa esperança, queridos. Se Ele ressuscitou, eu e você também vamos ressuscitar. Ontem a gente estava em um treinamento, o pastor lá falou um dado que me assustou. Ele falou na Inglaterra, que é um país cristão, 50% ele falou das pessoas acredita na ressurreição. Uma coisa assim. Só que o que mais me assustou é que desses 50% que acreditam, 80% acreditam na ressurreição. E desses 80%, só 5%, né? Só 5% acreditam em uma ressurreição corpórea. O resto acha que a gente vai ficar tipo em espírito, assim, voando, flutuando, tipo fantasminha, assim, Gasparzinho. Queridos, nós vamos ressuscitar em corpo. Posso ouvir um amém? Amém. Sim ou não? Lembra quando Jesus ressuscitou? Ele falou, toca aqui, ó. Um espírito não tem carne e sangue, senão a gente se torna agnóstico, queridos. Nós vamos ressuscitar em corpo. Posso ouvir um amém? Amém. Os carecas vão ter cabelo, os baixinhos vão ser altos. É um corpo glorificado, queridos. Atravessa a parede.
Lembra lá, Jesus estava em um lugar, de repente atravessava a parede, transladava. Falar uma heresia aqui, não se assusta, tipo Goku, assim, sabe? Sair voando. É o corpo glorificado, querido. Se você ler da ressurreição de Jesus, ele fez um monte de coisa que o corpo comum não faz. Lembra lá, ele partiu o pão e sumiu. Daí apareceu só em outro lugar. Não sei como isso vai funcionar, é que eu fico viajando. Fantástico mundo de Bob. Se ele ressuscitou, queridos, nós também vamos ressuscitar. Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, do verso 13 ao 14 nos fala. Paulo está bem tratando desse assunto, porque a igreja aos Coríntios, eles tinham alguns saduceus, e os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, enquanto os fariseus criam. Então aqueles que iam se convertendo, eles traziam essa carga de ensinamento que não havia ressurreição dos mortos, e Paulo está ensinando no capítulo 15 que existe a ressurreição dos mortos, e ele chega no verso 13 e ele fala: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Cristo ressuscitou, amém? E um dia nós vamos ressuscitar com Ele. No Evangelho, queridos, não temos mais medo. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. O medo da morte que atormenta o ser humano, queridos. Eu e você hoje temos certeza da salvação. Não precisamos mais andar atormentados. João capítulo 11, verso 25 e 26 fala assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Vocês creem nisso? Geralmente a gente usa isso aqui em velório. Só que nós precisamos meditar nisso, queridos. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus morreu, ressuscitou e agora Ele reina. Ele reina, queridos. Ele está sentado à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A história está nas mãos de Deus. Posso ouvir um amém? Às vezes a gente vê as coisas acontecendo e a gente acha que é um caos, queridos, que nada está tudo sem controle. Queridos, na história, no Evangelho, existe um rei. A história não está lançada ao acaso, existe um rei. Posso ouvir um amém? A história não está nas mãos do satanista ou de uma conspiração global, existe um rei. Aleluia. Às vezes a gente entra, queridos, nessas coisas, começa a estudar, Agenda 2030. Meu Deus! A história tem um rei, posso ouvir um amém? Amém. Salmo 2 fala que os inimigos do Cristo, queridos, se levantam contra ele, e Deus do alto trono ri deles. Quando você vê essas conspirações globais, queridos, é como se Deus olhasse de cima. Não está em cima, né? Mas assim, só para explicar. Ele olhasse assim, ele ia falar o quê? Ele ia dar risada. Salmo fala que ele zomba dos poderosos dessa terra. Por quê? Porque a história está nas suas mãos. Por isso que nós não precisamos ter medo, queridos. E esse rei um dia voltará. Olha o que Atos capítulo 9, no verso 11 nos fala. Se você trouxe Bíblia, Atos 1, do verso 9 ao 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia,
por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Queridos, um dia ele vai voltar. Aleluia. Como ele subiu, um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, queridos, o seu reino vai ser estabelecido sobre a face da terra. O reino de Deus vai ser estabelecido sobre a face da terra, de modo pleno e completo. Se você trouxe Bíblia, queridos, eu quero encerrar com esse texto, que sempre me traz esperança, daí nós já vamos para o batismo. Gostaria que você abrisse Isaías 32, do verso 1 ao 8. Isaías 32, do 1 ao 8. Olha que interessante, queridos, eu quero que isso enche o teu coração de esperança. Amém? Eis aí um rei que reinará com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Quem são esses príncipes? Nós. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. Preste atenção aqui. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e o fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quando o fraudulento, os seus projetos são maus, ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se manterá em pé. Queridos, Jesus reina, sim ou não? Sim. O reinado, queridos, dele vai ser estabelecido sobre a face da terra quando ele voltar 100%. E enquanto isso, pastor, o que nós fazemos? Nós cumprimos essa palavra. Nós vamos levando os inimigos de Cristo para debaixo dos estrados dos seus pés. Toda vez que o evangelho é pregado, uma pessoa se converte, conhece a Jesus, recebe a Jesus, você levou cativo os inimigos daquela pessoa, daquela família, para debaixo dos estrados dos pés de Jesus. Glória a Deus. Toda vez, queridos, que nós fazemos um culto, todas as vezes que nós fazemos um grupo familiar, todas as vezes que nós pregamos a palavra, nós estamos levando os inimigos de Cristo cativo para debaixo dos seus pés. E nós estamos redimindo a terra. Fala um amém aí. Amém. Nós estamos redimindo a terra. Quando você está lá no seu trabalho, queridos, simplesmente trabalhando, como se você fizesse ao Senhor, o que você está fazendo? Redimindo a terra da maldade. Sim ou não? Quando você não fala mal do teu chefe, quando você não fala mal do teu pastor, quando você abençoa aqueles que te perseguem, você está fazendo o quê? Redimindo a terra. O evangelho, ele tem um traço da cultura romana, queridos, greco-romana. A palavra evangelho não foi algo criado por Jesus. Quando o Império Romano ia dominar algumas cidades, queridos, conquistar algumas cidades, e eles venciam, eles mandavam uma pessoa, geralmente correndo, queridos. Essa pessoa corria, chegava na praça da cidade e falava o quê? Evangelho. Boas
notícias. Qual que é as boas notícias? Nós vencemos. E ele vinha correndo, por isso que bem-aventurados são os pés daqueles que pregam as boas novas. Imagine correr de sandália, queridos, naquelas ruas lá. O pé machuca. Quão formosos são os pés daqueles que pregam o Evangelho. Quando ele chegava, queridos, ele anunciava que venceram. O que acontecia naquela terra que foi conquistada? Eram enviados os apóstolos. E os apóstolos, queridos, tinham a intenção de dominação cultural. Eles passavam a cultura do Império Romano para aquele lugar. A hora que os apóstolos cumpriam a sua missão, por quê? Porque muitas vezes iam ter focos de resistência. Consegue me entender? E esses focos de resistência eram abafados pelos apóstolos. Eles traziam a cultura romana para aquele lugar. E depois que eles traziam a cultura romana naquele lugar, o que acontecia? Eles preparavam uma caravana para o imperador ir para aquela terra conquistada. E quando o imperador estava chegando naquela terra, soava-se a trombeta e se gritava: o rei dos reis chegou. Essa é a ideia de evangelho e apóstolo. Queridos, nós temos uma visão apostólica de igreja. Nós estamos preparando o terreno, apagando os focos de resistência de Satanás. Amém. Porque um dia a trombeta vai soar e a gente vai falar o quê? O rei dos reis chegou. Aleluia. Glória a Deus. Apóstolo, queridos, não é um título. É uma mentalidade. Meu Deus. Nos 5 ministérios é uma função. É uma mentalidade. Estamos preparando caminho. Aleluia. Glória. Esse é uma foto grande do que é o Evangelho. Então, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é poder para salvação. Glória a Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos? Antes de a gente ir para o batismo, queridos, queria pedir para eles, pessoal do louvor, eu gosto desse momento e terminei até a palavra um pouco mais cedo, queridos, para a gente ter esse momento de oração. Enquanto eles ministram essa canção, eu quero que você fale com Deus, queridos, a respeito da palavra que foi ministrada. Logo depois nós vamos ali para trás, nós vamos ter o nosso tempo de batismo. Vai ser um tempo especial, mas agora fale com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então comece a orar, queridos. Fale com Deus, ore a Deus agora.